Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um dos nossos casos de avarias reais em oficina. Hoje trazemos aqui um caso que, pese embora não seja uma avaria propriamente de carro elétrico, mas trata-se de uma avaria de um carro híbrido. Connosco aqui uma Renault Scenic 1500 DCi híbrido e no caso de 48 volts. Para me ajudar também aqui neste diagnóstico, trago uma vez mais comigo o meu colega Vítor. Vítor. Olá a todos. Vítor, conta-nos aqui um bocadinho o que é que aconteceu com este carro, ou seja, para contextualizar aqui um pouco qual é que é o carro e qual é que era o efeito que trouxe este carro à avaria. Trata-se de uma Renault 1500 DCi, como dito anteriormente, portanto um motor já muito habitual nas nossas estradas, só que nesta configuração um pouco alterada no que diz respeito ao seu modo de assistência. No caso, trata-se de um alternador que funciona a 48 volts. Para complementar o sistema, temos que incluir também um conversor DC-DC e assim como uma bateria extra de 48 volts de íons de lítio. Vítor, mas no fundo, o que é que trouxe este carro, o que é que o cliente sentiu, qual é que era de facto aqui o ponto de partida, aquilo que aparentemente parecia ser um problema, mas que na prática depois se revelou outro problema, até mais simples, digamos assim. Bem, este carro chegou às nossas instalações com a queixa do cliente que tinha a luz da bateria acesa, ou seja, a luz da pilha ou da bateria em si, da bateria de 48 volts, e a queixa era também que existia uma mensagem de avarias elétricas. Também se constatou que o carro não fazia nem torque assist, nem travagem regenerativa, visto que estamos perante o sistema 48 volts, era uma das funções esperadas por este mesmo. Vítor, e já agora aqui só uma pequena pergunta, apesar dali o símbolo até aparecer e de facto ali o símbolo de uma pilha com um ponto de exclamação, dando evidências que temos de facto uma avaria no sistema de alimentação elétrica, assim como a própria mensagem que surge no inferior do painel, aliás como conseguem constatar aí pela imagem no slide, a imagem aparece ali até com uma cor laranja e ao dias de hoje normalmente quando convivemos aqui com estas cores laranjas e o facto de estarmos a falar de um carro híbrido 48 volts, será que também temos aqui as mesmas dificuldades ou os mesmos riscos de trabalhar em sistemas desta amplitude de tensões comparativamente a um híbrido, aquilo que nós chamamos um full hybrid, ao fim e ao cabo? Não, no fundo não, porque visto que estamos perante uma tensão de 48 volts, não temos o risco de trabalhar com a dita alta tensão, ou seja, não precisamos de ter propriamente as mesmas seguranças. Okay? Até porque neste carro não há propriamente cabos cor laranja, apesar de ser os 48 volts, não temos propriamente aqui cabos cor laranjas que identificam todo o ramal. Já agora, e só um pequeno à parte também, fazendo só aqui um pouco também essa adição de informação, estes sistemas de 48 volts já existiram no passado, houve aqui uma fase transitória que não houve propriamente uma grande aposta pelas marcas, mas agora nos últimos anos, e quando falamos aqui dos últimos anos, os últimos 2 anos talvez, tem vindo fortemente a ser um sistema implementado. Muitas das vezes, em algumas marcas, é utilizado até um código de cor também distinto para identificar este circuito. Sim, não sei se já apanhaste. Sim, muitas das vezes é utilizada a cor roxa para a identificação dos cabos. Exatamente. Então significa que agora passamos a ter aqui mais um segundo código de cores que também nos dá aqui uma evidência que tipo de circuito é que estamos a diagnosticar. Pese embora neste caso em específico não tenha esse código de cores, ok? Não temos aqui propriamente a presença de cabos cor laranjas, não temos aqui cabos roxos, violetas, vamos lhe chamar assim. É um sistema, entre aspas, convencional, que embarca, obviamente, um alternador. Este alternador aqui agora é um bocadinho diferente do convencional, pois agora passa a ser, vamos lhe chamar uma máquina elétrica, porque em determinada circunstância vai fazer alternador, mas também tem aqui a função de fazer o seu torque assist. Exatamente, ou seja, Vítor, quando fizemos o levantamento das avarias, deparámos-nos com este cenário, obviamente aqui só fomos buscar alguns dos erros que eram mais específicos para a falha em causa. O carro apresentava aqui mais uns quantos DTCs, mas relacionados com o rádio, não propriamente envolvidos com isto. Mas para aquilo que poderia ser um problema relacionado com a bateria ou com toda a cadeia do sistema de 48 volts, eram estes os erros que tínhamos aqui. E acho que aqui salta logo aqui à vista para onde é que tínhamos que atacar aqui o problema, ao fim e ao cabo. Salta logo aqui à vista que no LBC, na gestão de bateria, tínhamos um DTC de pilhas, ou seja, baterias. Podíamos ter aqui efetivamente um dano na nossa bateria de 48 volts. E foi por aí que começámos. Até estando em estado ativo e a luz acesa no painel. Estava em estado ativo, não estava em memória, então decidimos atalhar já o caminho e passar aí substituir a bateria. E passar aí para esse teste do componente. Tal e qual. Ou seja, sendo este um dos erros que estava com caráter ativo, um erro que se manifestava em tempo real, e também aqui com a confirmação de a mensagem de erro no painel e a luz também acesa, Vítor, qual foi aqui o plano de ação que se adotou aqui de seguida? Ora, em seguida passámos para o nosso diagnóstico
pelo menos mecânico, visual, o que tínhamos em primeira instância, perceber se efetivamente a correia de acessórios estava lá, se estava tudo bem, se não existia uma poli desvulcanizada, se estava tudo bem com o nosso sistema mecânico. Em seguida passámos também para o nosso diagnóstico de pilhas, ou seja, de bateria. Passámos à análise das células, célula a célula e a tensão total do PEC. Ou seja, como eu também vou dizendo muitas das vezes aí nas formações, e creio que tu também, certamente também o farás, quando estamos perante este tipo de avarias em sistemas que não estamos muito à vontade para fazer diagnóstico, é um sistema que não é frequente, digamos assim, nas oficinas, regra geral, e é um bocadinho isto quase que o que nós fazemos, quase que, entre aspas, à mercenário, pegar num papel e numa caneta e quase que enumerarmos um ponto de partida, o que é que eu vou verificar, o que é que pode estar relacionado com isto. E aqui até falaste bem, aqui uma falha mecânica, nomeadamente o desvulcanizado de uma poli. Neste caso em específico não temos, nem faria qualquer sentido, está bem pessoal? Não temos uma embreagem unidirecional, aquela poli de embreagem típica que encontramos nos alternadores, caso contrário também não teríamos a função de motor, mas uma falha na poli da cambota poderia estar aqui também na origem, como em tantos carros, aí também apresentam essas anomalias. Paralelamente, a própria correia, folgas, o tensor que não suporta a tensão da correia e pode dar asas aqui ao patinar, portanto foi estabelecido aqui, obviamente, e como disseste também bem, uma inspeção visual, sendo que muitas das vezes nessas inspeções visuais acabamos até por, sem querer, dar com o problema. Ora, checando aí algumas dessas condições, passámos de facto para aquilo que nós achámos ser a verificação da bateria. Vítor, deixa aqui um bocadinho esta parte para ti, porque houve até aí alguns parâmetros que até a nós também nos deixaram, ok, código de avaria da bateria, luz da bateria acesa, alguns dos valores aqui, tendo em conta o tipo de bateria que estamos a trabalhar, parece que aparentemente tínhamos encontrado a causa do carro. Parecia que tínhamos um defeito. Em primeira instância, parecia que tínhamos um defeito na bateria. O que é que nós começámos por analisar? A tensão total do PEC. E até era coerente com aquilo que nós esperávamos. Só que depois, em seguida, o que é que nós fomos fazer? Analisar ali ao pormenor, tensão célula a célula. E deparámos que, efetivamente, podíamos ter aqui um defeito. Podíamos estar a trabalhar aqui com tensões inferiores ao que era expectável. Neste caso, até não é. Fomos um bocadinho aqui rasteirados. Aplicando uma matemática, aplicando aqui uma matemática aplicando básica. Aqui uma matemática e fazendo estes 2,2 volts vezes as 20 células que a nossa bateria tem, vão bater aqui com a tensão total do PEC, ou seja, mais ou menos 42 a 44 volts era o que nós esperávamos ter. E efetivamente era o que nós tínhamos. Não é? Considerando até o estado de carga da bateria, que está vamos arredondar, é à volta de 40%, 41%, arredondando para isto, temos aqui mais ou menos uma margem de tensão de células, ou seja, 2,1, qualquer coisa, 2,3, 2,4, que vai dar 2,4 vezes a 20, vai dar os 48 volts que nós esperaríamos encontrar. Portanto, são valores que batem certos. Apesar de estarmos a intervencionar uma bateria de 48 volts, e Vítor, neste caso em específico, não é igual para todos os carros, como é óbvio, assim como a bateria de alta tensão, mas apesar de ser um carro híbrido e uma bateria de lítio, neste caso em específico a Renault adotou um tipo de célula diferente e trabalha aqui com tensões de 2,2 volts. Claro que se nós viéssemos com aquela mentalidade, tal e qual como viemos ao início, de 3,7, 3,6 volts, íamos ser rasteirados aqui provavelmente íamos substituir aqui uma bateria, não sendo a causa inicial e a causa provável da falha. Portanto, também às vezes é preciso ter aqui um bocadinho de cuidado, perceber como é que são as baterias no carro, e aqui no caso desta bateria em específico, é uma bateria que é instalada na parte traseira do carro, podia estar debaixo do banco, em vários sítios, portanto, mas também ao fim e ao cabo, reunirmos aqui uma informação para sabermos e percebermos que sistema é que estamos a diagnosticar. E aqui, aparentemente, a bateria não revelou qualquer anomalia, ou seja, vamos lhe dizer, passou nos testes que foram feitos. Sim, não aparentava aqui ter qualquer tipo de defeito, só referir que o SOH da bateria também estava ali perto dos 100%, mas nós estimamos aqui que é um valor que a máquina ou a marca adotou só mesmo para ter em parâmetro. Exatamente. Ou seja, findada essa parte, resta-nos então, provavelmente, se calhar a bateria não está a ser carregada. E então, agora, há que direcionar o nosso diagnóstico para outro ponto. Passámos aqui a direcionar o nosso diagnóstico para o nosso alternador reversível ou o nosso alternador de 48 volts. Em primeira abordagem, o que é que nós fomos verificar? Se efetivamente, quando existia a solicitação de descarga da nossa bateria, se existia corrente de drenagem ou não. E sim, constatámos o facto de que
existia. Até porque aqui agora temos que fazer também outra interpretação um bocadinho mais cuidada, porque agora não passamos a ter dois níveis de tensões distintos. Passamos a ter o nível, vamos lhe chamar da rede de baixo, ou seja, da rede que alimenta todo o circuito elétrico do carro, citando luzes, painéis de instrumentos, unidades de comando, por aí fora. Portanto, a rede convencional, a rede de bordo do carro, por assim dizer, e depois a rede não de alta tensão, mas a rede do sistema híbrido de 48 volts. Para todos os efeitos, a fonte, o ponto de partida desta tensão é sempre a mesma, o nosso alternador, Sim, o nosso alternador reversível. E efetivamente ela estava a descarregar e existia consumo por parte dos consumidores, dos fatores de carro. Ora, e depois o que é que passámos em seguida? Passámos para o teste de se efetivamente o nosso alternador estava a carregar ou não estava. Até porque podíamos ter aqui uma situação que carregar, temos alimentação, os tais 14 volts e meio na rede de baixa, não é? Mas não haver de facto uma rede de 48 volts. Sim, não existir a rede de 48 volts a ser suportada pelo nosso alternador, ou seja, se efetivamente ele estava a ser carregado ou não. Ora, neste caso passámos ao teste de estrada e efetivamente ela estava a carregar a nossa bateria de 48 volts e a receber essa alimentação para depois ir drenar no outro sistema. Ou seja, também só para lá em casa e mais à frente também já fica aí umas imagens de mais ou menos por aproximação onde é que são montados os componentes, mas a partir do momento em que temos aqui duas baterias, 12 e 48 volts, e um alternador que tem que partilhar a sua alimentação para ambas as baterias, temos que ter aqui mais qualquer coisa neste encadeamento que faz, ao fim e ao cabo, aqui a conversão, e de facto é este componente que faz aqui esta conversão, um conversor DC-DC, para fazer, no fundo, a transformação, se lhe podemos chamar assim, dos 48 volts DC para a carga da minha bateria de 12 volts. Não invalida que todo o meu alternador estivesse a funcionar corretamente, mas provavelmente aqui há algum estágio no conversor DC-DC e que não permitisse a carga da bateria, tal e qual, sim senhora. Ora, como tu falaste bem, todos os testes pareceram ser conclusivos e não apontar nem para um problema na bateria, nem para um problema no gerador, então o porquê de facto esta anomalia se manifestar. E como falaste bem, entramos aqui no campo de vamos reproduzir a caixa do carro. Vamos para a estrada e vamos testar a viatura. E o que é certo é, quando nós arrancámos com a viatura, em primeira instância não tínhamos a avaria do relé da bomba em ativo. Ou seja, voltando aqui só um pouco atrás, quando o carro chegou, na prática, estas eram as avarias que se manifestavam e claramente tínhamos um erro em ativo. Pese embora, ali no supervisor do DC-DC, o tal conversor, tínhamos ali 3 erros muito específicos que apontavam para uma bomba d'água, mas todos eles, em memória, podemos considerar que em determinada altura ocorreu aqui... Ocorreu uma falha, nem que seja uma purga do anticongelante, algo do género, que despulte este tipo de avaria. E agora, quando passámos a ir à estrada, começámos a ver os erros e efetivamente este erro que estava em memória passou em ativo. Então nós mudámos aqui um bocadinho o rumo do nosso diagnóstico e começámos a traçar o rumo para o lado do sistema de refrigeração. Que neste carro, embora não seja dos mais complexos, mas também tem um circuito de refrigeração que é partilhado tanto com o motor de combustão como também o sistema de 48 volts, mas também tem aqui um bocadinho alguma complexidade. E para isso também um pouco mais à imagem como fazemos sempre, há que perceber mais ou menos aquilo com que estamos a lidar. E aqui olhando para o diagrama do circuito de refrigeração, conseguimos perceber que além de ser partilhado com o motor de combustão, é também partilhado ali com o gerador, mas também para fazer esta circulação vamos precisar aqui de bombas de água. Bombas de água elétrica. Elétricas, até porque temos alguns componentes, nomeadamente o conversor DC-DC, está em zonas muito baixas relativamente ao nível do fluido do motor e que podia ter aqui algum problema de circulação. Ora, para procurar a nossa área suspeita, seria então ali a nossa bomba de água elétrica, muito já habitual aí noutras marcas, também já vai sendo conhecido. Aliás, também já anda aí pelo nosso canal um diagnóstico relativamente semelhante, em que a causa, ao fim e ao cabo, também era a mesma. Mas, Vítor, a partir daqui, identificado onde é que estava o componente, resta agora perceber no carro, fisicamente, onde é que eles andam. Localizado. Exatamente, onde é que eles andam e agora nomearmos, ou seja, atribuímos agora então um nome a cada componente. Olhando aqui para a imagem, ali ao nosso lado direito do nosso automóvel, temos o alternador de 48 volts. Ou seja, o elemento 103, que já aqui tínhamos feito o despiste, aparentemente estava tudo ok. Também tínhamos o 1180, né? O 1180, que é o nosso conversor DC-DC, fica ali na cava da roda esquerda, ali aproximado à roda e aos radiadores. Temos ali o nosso conversor DC-DC. E ao lado, o 2608, a bomba de água adicional. É a que nos falta fazer a dita verificação.
Vítor, para fazer aqui também esta verificação, um pouco como já é hábito nós falarmos, regra geral, qual é que é o nosso ponto de partida? É levantar o carro e começar a puxar cabos? Há alguma ferramenta que podemos e devemos recorrer para fazer estas verificações? Antes de mostrar o próximo slide, também deixo só aí para ti, para ver se a tua forma de trabalhar, ou seja, se a tua maneira de arquitetar um diagnóstico também é um pouco semelhante à minha. Não estamos a dizer que é a forma correta, está bem? São estratégias, cada um obviamente vai delimitar a sua estratégia, mas ao fim e ao cabo precisamos sempre de informação e creio que foi por aí também um bocadinho. Neste caso recorremos logo à informação técnica, ou seja, ao nosso esquema elétrico, e fomos fazendo uma análise do nosso esquema em si. Verificámos que efetivamente a bomba d'água tinha 3 fios e que nos fios tinha os ditos códigos de circuito. Mas Vítor, se me permites só a pequena interrupção, eu estou a olhar ali para o esquema e estou a ver ali 2 códigos que anteriormente já foram citados, nomeadamente o 268 e o 1180, ou seja, bomba d'água e o compressor DC-DC, mas não estou aí a ver nesse diagrama elétrico aquilo que no erro estava a ser disputado, ou seja, do relé de comutação da bomba. O esquema está completo, falta aqui alguma parte no esquema, o que é que podes acrescentar aqui também lá para casa? Como é que às vezes, se nos restringirmos aos códigos de avaria e não tivermos esta preocupação de ir constatar como é que o sistema está montado no carro e como é que o circuito elétrico é projetado, às vezes andamos atrás de um problema que se calhar na realidade nem existe no carro. Sim, ao fim e ao cabo nós não temos aqui nenhum relé e passa só a ser comandada a bomba por via de um PWM ou uma linha de comunicação à nossa bomba d'água, ou seja, vamos ter 3 fios e nesses 3 fios vamos ter uma alimentação, uma massa e um fio de comunicação. Não temos relé em si, ou seja, não há algo físico que se chame relé ou que se denomine como relé. Na prática haverá esse relé, mas estará certamente integrado dentro do conversor. Dentro do conversor DC-DC. Ora, outra questão que às vezes também podes levantar aqui algumas dúvidas. Esta alimentação tem que estar presente quando a bomba vai funcionar? É uma alimentação que é permanente? O que é que podemos ainda acrescentar aqui? E se bem me lembro também, um dos erros que reportava anteriormente era sistema multiplexado. Ora, quando falamos aqui em multiplexagem, 3 cabos, excluindo que a bomba vai fazer uma massa pela própria estrutura, que não será obviamente, até porque o esquema elétrico isso me comprova. Ora, 3 cabos, para mim, à partida, a rede multiplexada que eu poderia trabalhar aqui seria uma rede Lean, ao fim e ao cabo. Uma rede Lean. Neste caso, até não. Eles denominam como rede multiplexada, mas até não estamos perante o caso. Ora, neste caso temos sim um PWM de comando. Há algumas marcas que adotam este sistema Lean para funcionamento das bombas de água elétricas. Neste caso, até não é um PWM dado pelo meu conversor DC-DC. Tal e qual. Antes só de passarmos aqui para as medições e até também para não alongarmos muito o vídeo, porque mais uma vez, como nós já é hábito de falarmos, o interesse não é propriamente chegarmos aqui e dizermos qual é que é a solução versus problema, caso contrário, 5 minutos bastariam para dizer Renault Scenic, motor K9K500, código de avaria relacionado com isto, luz acesa, é isto, troquem isto e o problema fica resolvido. Obviamente há sempre muitas variantes aqui pelo meio que, se não forem confirmadas, podem ser esse o problema. Aliás, muitas vezes até a questão das TSBs, às vezes, na regra geral, o pessoal tem sempre a mania de ver logo a ver se a TSB e passa-se todos os passos à frente. Passam-se os passos do diagnóstico. Porque, efetivamente, mesmo nas TSBs, muitas das vezes diz lá para comprovar isto, isto e isto, e o que é que a malta faz? Passa logo para o passo final, não é? Tal e qual. Até porque há aqui determinadas circunstâncias que nós já não vamos conseguir reproduzi-las, nomeadamente o problema inicial do carro, deste sinal que vamos mostrar aí a seguir, que é o sinal real do carro, mas que não está a ser medido, por assim dizer, mas para perceberem como é que a unidade, à data de hoje, consegue perceber alguns estados na bomba. Como é que a unidade consegue perceber se a bomba está a rodar num circuito que está desferrado, como é que a unidade consegue perceber se a bomba está bloqueada, ou seja, há aqui uma série que, pese embora não seja uma comunicação multiplexada, mas de uma forma, vamos lhe chamar, arcaica, há a possibilidade de agora a unidade fazer um diagnóstico, por assim dizer, à bomba. Então, pois, é isso que nós vamos aqui agora fazer. Vítor, convidava-te só, se calhar, em primeiro lugar, pese embora esteja aí no slide, mas convidava-te só para mostrares aí também lá para casa quais foram os sinais que nós medimos e como é que percebemos que aparentemente teríamos aqui um problema. Ou seja, olhando para este primeiro slide que eu represento ali, esta seria uma condição esperada em que a bomba de facto não está a funcionar. Sim. Se calhar, para o olhar menos atento, lá em casa, eu diria que já está ali claramente uma falha, porque eu consigo comprovar que há ali pelo menos dois gaps, 2 cortes no meu sinal. É aqui isto que eu vou procurar? É isto que se manifesta como um problema real do meu carro? Não, na realidade este gap que existe é para a unidade fazer o dito diagnóstico, ou seja, neste momento que deixa de existir a ativação PWM, a bomba
começa a trabalhar, trabalha por si mesma. E a unidade, por via do cabo positivo e negativo, vai comprovar a intensidade de controle da bomba. Certo? Então, de uma certa forma, estamos a dizer que daqueles 3 cabos que estão representados no diagrama elétrico, se eu mantivesse o cabo da alimentação e o cabo da massa, excluísse o cabo do meu sinal, a bomba ia trabalhar permanentemente. Sim. Exatamente. Então, de uma certa forma, esse diagrama que aí se apresenta é tão simples como a unidade x em x tempo, e se formos fazer aí essa medição, embora esteja representada lá em baixo, mas tem uma cadência muito específica e cronometrada, ao fim e ao cabo, Sim. de 15 em 15 segundos este evento sucede. Ou seja, de 15 em 15 segundos, a unidade, neste caso o conversor DC-DC, entre aspas, manda aqui como um sinal abaixo, o sinal de comando da bomba, na expectativa de haver um consumo de corrente. Ora, se esse consumo de corrente não existir, provavelmente vamos ter um código de avaria que nos diz o quê? Componente bloqueado. Componente bloqueado. Tal e qual. E é assim que nasce aí um pouco esta análise de estados da bomba. No entanto, quando fizemos a captação do sinal, não foi bem isto que nós detectámos. Detectámos sim que quando ativávamos a bomba, passava a sair qualquer coisa de esquisito. Sim. Em vez de termos esta cadência de 15 em 15 segundos, passámos a ter a cadência muito mais rapidamente. Ou seja, aproximadamente 2 segundos e meio, tínhamos esta cadência. Ou seja, a unidade estava constantemente a fazer feedbacks à bomba para perceber se existia consumo por parte dela ou não. Vítor, se calhar só mostrar aí o sinal lá para casa, porque é um sinal que já não vamos conseguir reproduzir, mas acredito que, olhando aí para ele, vai dar pelo menos, exatamente, vai dar pelo menos aí para perceber, e se calhar mostrando aí a imagem desde o início até ao fim, só para ficar claro lá para casa, que houve de facto aqui uma tentativa, neste caso da nossa parte, via aparelho diagnóstico, de forçarmos a bomba. Forçar o e onde arranque é que da eu bomba? vou procurar isso? Vítor, deixa aí para ti agora também explicar. No fundo, aqui nesta zona, aproximadamente desta zona, esta zona aqui, foi quando nós ativámos o diagnóstico, ou seja, foi quando nós mandámos ativar a bomba e percebemos que efetivamente nestes espaços que existia aqui, quando existia a dita cadência, em vez de termos os 15 segundos, mais coisa menos coisa, passei a ter uma cadência de 2,5, mais coisa menos coisa. Ou seja, do tempo. encurtou aqui bastante o Sim. tempo. Conseguimos olhar, mais uma vez aí para os olhares mais atentos lá em casa, conseguem comprovar que, vamos lhe dizer que na primeira metade do meu sinal, o topo do sinal, ou seja, o topo da amplitude do meu sinal, quase que foi ali sublinhado com uma caneta Sim. vermelha. Mas depois a segunda metade do sinal, esse já não aconteceu. Manifestou-se na parte de baixo. Vítor, só para tentar perceber aqui e para a malta lá em casa também entender como é que isto funciona, como é que a bomba vai ter velocidades variáveis ao fim e ao cabo, como é que eu, através do diagnóstico, sei que a bomba foi ativada através do meu sinal. Ora, neste caso, o que é que temos aqui? Passamos a ter o dito PWM, a PWM. dita modulação. E reparamos aqui neste frame que temos, na imagem que temos aqui o PWM positivo, ou seja, vai existir um comando por parte da unidade positiva para fazer a modulação. Ou seja, o chamado Duty Cycle, O o dito ciclo de Duty trabalho. Cycle. O meu ciclo de trabalho agora foi quase que, vamos dizer, curto-circuitado ao positivo. Obviamente não é, Sim. eu não posso fazer um shunt do positivo para o sinal, não é? Mas obviamente o que a unidade faz é, permanece com uma alimentação mais tempo aos 12 volts, e aqui digo não posso fazê-lo porque, como veem, a anatomia do sinal não é uma alimentação Sim, direta, não é direta. tem aqui uma Tem que sequência, ser- tem aqui uma sequência de comutação. Ou seja, significa que a unidade o que faz quando eu desencadeio o teste ativo, numa regra básica, vai determinar um estado de 0% ou 100%, vamos lhe Sim. chamar assim, e este seria o estado de funcionamento máximo. Pese embora, pelo caminho, a unidade, em determinadas circunstâncias, face a temperaturas recolhidas, vai querer velocidades distintas. Então Sim, significa vai que aquele aumentando valor ali vai aumentando ou diminuindo. Sim. Exatamente. E dá para ver aqui mais para a frente. Acho que consegues até apanhar em um Sim. frame. Exatamente. Aqui exatamente. neste frame já era quando a minha unidade já não solicitava Temos um o arranque inverter, da ou bomba. seja, o chamado fim de teste, fim Sim. de Ou teste seja, ativo. acabou o teste, o meu Duty Cycle positivo deixou de existir e passa a existir somente ali um pico, mas não há trabalho por parte da bomba. Ou seja, há aqui uma informação clara de agora é para desativar o componente. Ora, o que é que eu sugeria agora que nós tentássemos aqui fazer, e até para manifestar e comprovar lá para casa como é que se testa isto, ao fim e ao cabo, são sinais extremamente simples de fazer, mas o intuito, mais uma vez, como disse anteriormente, não é dizer-vos qual é a solução do problema, mas mostrar-vos como é que vocês podem fazer o vosso diagnóstico, e aqui só para atribuir uma pequena ordem de cronologia, vamos fazer o diagnóstico a nível de valores e vamos reproduzir os sinais, fazendo novamente também o teste ativo. Recorde-se que neste momento a bomba ainda é a bomba original do carro, ou seja, a bomba com que entrou,
pese embora ela agora neste momento esteja a funcionar, mas claramente está identificado o problema e será, obviamente, de futuro substituído o componente assim que o cliente também aceitar o orçamento de reparação. Portanto, uma vez mais aqui, o sinal que já vamos ver já é de uma bomba que já está em funcionamento, mas que na fase inicial, quando surgiu, a bomba estava trancada. Vítor, se calhar para isso, vamos só aqui em tempo real iniciarmos até para lá para casa, verem os erros tal e qual como nós vimos, mais uma vez ver os erros também aí reproduzidos em memória e depois tentarmos aqui simular ao fim e ao cabo a falha. Vou ligar a ignição. Ora, Vítor, creio que já temos aí qualquer coisa, portanto, mais ou menos o mesmo cenário que tínhamos quando o carro entrou em oficina, né? E aquilo que provavelmente podia passar aqui despercebido, na boa da verdade, o problema já está aqui, o problema já está aqui referido, mencionado, embora que camuflado, não é? Embora que camuflado. Ou seja, mais uma vez, temos aqui a tal dita avaria de redes multiplexadas, que às vezes poderia ser aqui uma coisa até mais complicada, na realidade não é uma rede verdadeira e multiplexada. E depois temos aqui, ao fim e ao cabo, os tais circuitos de comando, falta de sinal e circuito aberto. E se calhar era aqui então o problema do nosso carro. Ora, o que é que vamos fazer aqui? Não vamos reproduzir a condição real, mas vamos tentar aproximar essa condição. Para isso, vamos ter que atuar sobre o circuito elétrico e fazer a falha de sinal, vamos lhe chamar assim, a falha de sinal. Neste caso em específico, a bomba agora vai trabalhar na condição em que chegou ao fazer este teste, portanto, ao cortar, entre aspas, o sinal de comando para a bomba, numa condição normal, a bomba teria que trabalhar, no nosso caso em específico, a bomba não trabalhava. Vítor, se calhar vamos começar a fazer aqui as ligações, até para demonstrar lá para casa quais são os testes que podem ser feitos, como é que se mede e o quão simples é fazer estas verificações. No caso em específico, tal e qual como já viram aí nas vossas imagens, a ferramenta que nós adotámos para este diagnóstico não foi o multímetro, podia ter sido, mas também porque gostamos de ver o sinal e este sinal muitas das vezes tem que ser visto claramente, ou seja, como ele é, e para isso decidimos trabalhar com o osciloscópio. Para isso também trazemos até aqui vós, a mesma forma como nós diagnosticamos, a forma que vamos mostrar aí para casa. Então vamos levantar o carro, preparar as medições e já cá voltamos. Vítor, só para se calhar lá para casa percebermos e mostrar minimamente a localização do componente, ou seja, batendo um pouco à imagem com aquilo que tinha sido mostrado anteriormente no slide, temos a bomba, neste caso, localizada ali junto à chamada cava da roda, longanina do motor. No caso, conseguem constatar que temos aqui já os 3 cabos, meramente só por uma questão de acesso e de facilidade de medições também. Na prática, representam o conector preto, a nossa linha de massa, o conector vermelho, a nossa linha de alimentação permanente e o nosso cabo amarelo, neste caso, o sinal de comando de PWM. Vítor, só lá para casa também perceberem qual é que vai ser o intuito. Qual é que é a minha primeira ordem de medições que eu deveria ou devo constatar sempre que estou a fazer diagnósticos, seja de um componente destes, seja de uma unidade de comando? Ora, em primeira instância, temos que começar por comprovar a nossa alimentação, ou seja, o nosso positivo e o nosso negativo dado pela dita unidade DC-DC. Podia ser feito aqui, no caso, até com o multímetro. Podia ser feito até com o multímetro. Ora, lembrar só, quando vamos medir tensão, sistema em fechado. Né? Ora, e eu agora vou colocar aqui a ponta vermelha do meu osciloscópio no meu vermelho da minha bomba, ou seja, o meu positivo da bomba. E aqui no osciloscópio já nos surgiu qualquer coisa? Ao que parece, ali no osciloscópio já nos surgiu ali qualquer coisa. A nossa alimentação. Ao fazer a comparação, neste caso, entre o cabo positivo, linha vermelha, e a massa. A massa do nosso Podemos líder. validar e dar como concreta e decisiva as verificações de alimentação a este ponto? Não. Isto porquê? Porque aqui medimos o nosso dito positivo, mas temos a nossa massa a ser utilizada aqui no nosso bloco de motor, ou seja, na nossa carcaça do motor. O que é que nós temos de fazer em seguida? Passar esta massa, que efetivamente ali sabemos que está boa, vamos passar esta massa para a nossa massa da bomba. E agora sim conseguimos comprovar que temos lá a nossa alimentação de 12 volts. Assim como o osciloscópio a mostra. Sim, senhora. Qual é que seria agora o próximo cenário? Ora, o próximo cenário é tirarmos aqui a ponta do nosso positivo e passarmos para o nosso dito sinal da bomba, ou seja, o nosso sinal de comando da nossa bomba elétrica. Ora, uma vez introduzido o cabo, eu vou retirar só aqui a massa e pôr aqui na massa do bloco, só por uma questão de acesso, e vamos passar aqui à parte do diagnóstico com o osciloscópio, ou seja, verificar o que é que
temos neste cabo. Creio que já surgiu lá qualquer coisa, mas agora é uma questão só de Ajustar. parametrizar e ajustar as escalas do osciloscópio. Vamos voltar novamente ali ao osciloscópio, onde o Vítor fará então o acerto destas escalas. Passando agora aqui à análise do osciloscópio, vou só ajustar aqui o meu tempo para conseguir ver uma imagem maior do meu sinal, ou seja, semelhante ver, àquela que vimos anteriormente, certo? ver as minhas ditas falhas, e o que é certo é, neste momento só temos a ignição ligada e conseguimos observar que tem cá a minha falha de 15 em 15 segundos. Tal e qual. Ora, neste momento, o que é que nós vamos fazer? Vamos passar à parte da máquina diagnóstica. A máquina diagnóstica aqui vai-nos ajudar com a parte da ativação da bomba. Olha, então o esperado será, quando lançar o teste ativo, observar para esse sinal e se estiver tudo bem por parte da unidade, esse sinal tem que comutar, como vimos anteriormente, Sim. correto? Ora, vou então arrancar o teste, comando em curso e bate certinho. Efetivamente alterou o nosso sinal, ou seja, o nosso PWM ficou a trabalhar com Duty Cycle positivo, ou seja, a unidade está a comandar a bomba. Neste momento não vamos conseguir observar a falha, porquê? Porque a bomba, como tu falaste, está em condições, ou seja, Mas neste momento podemos está a fazer funcionar. aqui um teste também, se temos o sinal e o sinal comuta, podemos agora complementar esta verificação com o consumo corrente, tal e qual. Ora, para isso, vamos preparar ali mais uma vez as ligações e depois voltamos novamente ao osciloscópio, não agora com um canal, mas com 2 canais, para comprovar se de facto, quando ocorre a ativação da bomba, se há ou não há consumo de corrente. Se este consumo de corrente não existir e a ativação da bomba estiver presente, à partida está diagnosticado o nosso problema. Então vamos fazer as ligações e já voltamos novamente aqui ao osciloscópio. Ora, passando agora aqui às medições de consumo corrente, vamos aplicar a nossa pinça ampermétrica. Esta pinça não é aplicada no sinal de comando e é sim aplicada no meu positivo da minha bomba. Positivo ou negativo, tanto faz aqui o lado que eu vou colocar. A alimentação permanente que a bomba detém. Sim. Ok. Ora, Pinça a abraçar o cabo, o que é que resta fazer agora, Vítor? neste momento passa ali para o nosso teste ativo e para o nosso osciloscópio. Verificar se efetivamente está a existir consumo por parte da bomba ou não quando é solicitado por parte da unidade. Ora, mais uma vez, medições, lá para casa, só para ficar claro, foi adicionado só mais um canal, no caso o canal Sim. A. Agora adicionamos aqui o consumo corrente para verificarmos efetivamente quando é ativo, se temos ou não temos consumo corrente. Teste lançado novamente e claramente temos aqui Consumo corrente. uma Ora, alteração. no momento que houve o pedido de ativação por parte da unidade, existiu um consumo corrente. E era o que nós esperávamos, é o que nós esperamos encontrar. Ou seja, esta é uma verificação que eu posso e devo fazer logo quando tenho dúvidas se tenho problemas de cabelagem, se falta Sim. de sinal, faltas de alimentação, se o problema está no sinal, se o problema está no componente. Sinal está presente, alimentações estão presentes, a bomba tem de trabalhar. Tem que arrancar. O teste que me vai dar essa conclusão seria se eu lançasse o teste e essa linha mais grossa, vamos lhe chamar assim, a azul, se permanecesse naquela linha a 0 amperes, aqui teria obviamente um defeito por parte da bomba. Defeito por parte da bomba, tal e qual. Ora, podemos só aqui, de certa forma, tentar simular o sinal e para isso vamos só aqui, mais uma vez digo, o sinal que vai agora aqui aparecer não é o sinal fiel, o sinal que de facto apareceu é o que vai estar aí nos slides que também ficam depois associados a este vídeo. Ou seja, regressando novamente aqui aos nossos slides e só para perceber mais ou menos a ordem, este seria o slide esperado e como foi medido aqui, numa condição em que a bomba não trabalha. Este seria o slide, ou seja, o sinal que nós captamos a quando há anomalia, a falha da bomba. Porque quando a bomba tem que funcionar corretamente, tem que aparecer um sinal, como acabaram de medir agora connosco em tempo real, que é na prática um sinal que aqui está. Pese embora aqui não tenhamos feito pelo consumo de corrente, mas decidimos acrescentar aqui neste vídeo, também para ficar um pouco mais completo. Ou seja, a parte que agora falta é tentar reproduzirmos aqui a dita falha. Não é? Então para isso eu vou simular aqui a nossa falha. Ora, neste momento, avaria simulada, mais uma vez, o teste aqui não é propriamente dizermos como é que simulamos a avaria, porque aqui, como já dito anteriormente, a bomba, à data de agora, a bomba está a trabalhar, obviamente é uma falha intermitente, mas na prática conseguimos tentar, de uma certa forma, simular aqui o problema. Para isso, foi feita aqui uma simulação aproximada daquilo que eu poderia tentar diagnosticar. Vítor, aqui só para percebermos lá para casa como é que eu se reproduzisse esta anomalia, que na prática é tirar o sinal da bomba, a bomba permanece apenas e só agora com a alimentação permanente, ou seja, o positivo e o negativo permanente, e numa condição específica de bom funcionamento da bomba, qual é que era o comportamento esperado? Ora, numa condição, ok, o comportamento era ver o dito Duty Cycle positivo dado pela unidade. Neste caso, como temos
aqui o Não nosso... há comando, Sim, e, não há o nosso e o comando. PWM assim o comprova, Sim. mas a tem linha azul consumo- diz-me qualquer coisa. Tem Exatamente. consumo corrente, ou seja, quer dizer que eu não tenho lá o meu comando dado por a parte da unidade, mas tenho consumo corrente. Visto que se eu tiver um cabo partido ou algo danificado, eu vou ter este consumo Nem corrente, ou mais. seja, vou ter a minha bomba sempre a trabalhar. Também tenho que diagnosticar sempre aqui a minha parte do sinal. Não é? Ou seja, eu preciso, a este momento eu já consigo identificar claramente, podia ter aqui um cenário, não de uma bomba até bloqueada, que era o caso, mas de um cabo partido. Qual cabo em específico? O cabo de sinal entre a unidade de comando e a bomba. Vamos considerar que se eu cortar esse cabo ou esse cabo tiver alguma interrupção, se eu medir do lado da unidade, aquilo que eu vou medir é um PWM exatamente igual ao vermelho. No entanto, a bomba vai ficar a trabalhar, entre aspas, em autogestão, ou seja, na sua velocidade máxima. E isso é-me comprovado pelo consumo corrente. No entanto, eu consigo mais uma vez fazer aqui outro teste para comprovar o lado do componente. Para isso, mais uma vez, lançar aqui o teste ativo, observar uma vez mais o comportamento do PWM e vamos ver que vai ocorrer aqui o dito inverter do sinal. Vamos lançar novamente o teste e observar qual é a reação. Ora, teste lançado. Mais uma vez, tivemos aqui O nosso PWM o inverter do sinal, Ou seja, acompanhado do consumo corrente. Ou seja, quer dizer que a minha unidade solicita o pedido da bomba. O porquê é que ela não está a fazer neste momento? Posso ter um cabo danificado ou algo do género e este sinal era o que eu ia ver a sair da minha unidade, mas Exatamente. não o que estava a chegar à bomba. Até porque este sinal, falta aqui qualquer coisa que já vimos hoje. Sim, agora falta a dita interrupção, ou seja, já não tenho o feedback por parte da bomba. Ou seja, isto que eu agora reproduzi aqui, pese embora, como já dito anteriormente, não é a condição real em que o carro chegou, mas estamos aqui, na prática, a tentar simular uma falha de cabelagem. Sim. E este é o meu diagnóstico que eu poderia fazer para uma falha de cabelagem. Ao fim e ao cabo, resumidamente, se a bomba tiver a sua alimentação permanente positiva e negativa, mas tiver uma falta de sinal, tendencialmente a bomba tem que trabalhar. Sim. Isto acaba por ser um pouco transversal em várias marcas. Já o sistema Volkswagen, no grupo Volkswagen, também tendencialmente adota esta estratégia. Já Peugeot também, já tivemos aqui situações, embora não o tenhamos feito, mas já tivemos aqui situações que também se regem pelo mesmo princípio de funcionamento. Obviamente, os timings de diagnóstico, vamos lhe chamar assim, podem mudar aqui uns a 10 segundos, outros a 15, outros a 5, outros a 7,5, vão mudar aqui um bocadinho, mas a estratégia é sempre a mesma, ao fim e ao cabo. Vítor, não sei se queres acrescentar aqui mais alguma situação para este diagnóstico. Como é que, na prática, uma avaria na bateria, até porque eu creio que se agora retrocedermos e formos ver os códigos de avaria, creio eu, já temos ali Sim. o sinal agora em ativo. Ou seja, já temos ali um código de avaria que tínhamos anteriormente sempre em memória, agora temos ali comando do circuito da bomba, neste caso, falta de sinal, circuito ativo. E era nem de propósito um dos erros com que o carro apareceu. A imagem, na altura, estavam todos em memória, aqui conseguimos reproduzir e colocar um, neste caso, em ativo. O código de avaria é esse, que no caso também apareceu quando fizemos o teste de estrada. Portanto, também é muito importante, e como nós também já vamos sempre dizendo, é muito importante reproduzir, testar os carros, andar com os carros na rua, tentar fazer medições com o carro em funcionamento, andar com o carro, medir sinais, ver valores, testar o carro sempre na melhor forma possível. Caso contrário, muitas das vezes aqui, e este era um dos erros, e foi mesmo por isso que nós achámos até engraçado e construtivo trazer-vos este erro, como é que um código de avaria que estava ativo, que em princípio apontava para uma bateria, mas que na realidade passou a ser trata-se uma bomba d'água, uma ou seja, bomba d'água uma bomba d'água. É a coisa- tal situação que nós costumamos dizer muitas das vezes, a dita condição, ou seja, também temos que ir à procura de quem é que está dentro do meu circuito, quem é que faz parte deste mesmo para assim traçarmos o nosso diagnóstico. Neste caso, quando fomos à estrada, a avaria revelou-se diretamente. tal e qual, nem de propósito, já aí, mais uma vez mostrando no slide, entre elas todas as condições que foram verificadas, condições não cumpridas. E aqui, de facto, uma das condições que não foi cumpridas. Ali até decidimos também colocar até ali a parte do software, só dando aqui também um pequeno enquadramento, nem sempre, quando temos estas avarias relacionadas com sistema de bateria e multiplexagem, nem sempre a solução passa pela atualização de software. Ou seja, não nos vamos escudar aqui sempre nas atualizações de software sem depois fazer o dito diagnóstico. E era um bocadinho isto que nós também queríamos passar aqui para vocês. Ao fim e ao cabo, trazer-vos um carro
não é assim se calhar tão usual nas nossas estradas, mas é um sistema de 48 volts que já começa a ser transversal em outras marcas, não significa que nas outras marcas trabalhem da mesma forma. Mais uma vez, o intuito não é dizer-vos qual é que era a solução, qual é que era problema versus solução, mas aqui também mostrar-vos como é que vocês podem testar, como é que são os sinais, como é que se testam, o que é que podem retirar destes sinais. Esta é, de facto, o maior interesse e a maior partilha que nós queremos fazer para vocês. Vítor, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa lá para casa. Não, penso que esteja tudo ok? Mais uma vez, pessoal, fica aqui mais um caso real que se associa à Oficina, também partilha para vocês, para efeitos de consulta futura. Fica aí pelo YouTube, acesso gratuito, tempo que, ao fim e ao cabo, não é gasto, não é tempo gasto, mas é tempo que é emprego da nossa parte também para vos entregar informação e conteúdo. Qualquer das formas, estamos sempre aqui presentes também para nos virem visitar e fazerem aqui connosco algumas destes testes, também trabalharem com estas ferramentas e, ao fim e ao cabo, levarem um pouco tanto dos meus ensinamentos como dos ensinamentos do meu colega Vítor. Assim sendo, fica este como o último caso deste ano. Espero ver-vos mais vezes para o próximo ano. No próximo ano vamos tentar estar mais presentes nas redes sociais também, no YouTube, tentar mostrar-vos um pouco também do trabalho que nós fazemos aqui. Obviamente é sempre restringido pela disponibilidade e casos que também são possíveis de serem gravados, como é óbvio. Ao fim e ao cabo, vamos tentar o próximo ano também enriquecer um pouco mais esta plataforma de levar conhecimento até vós. Assim sendo, despeço-me, desejo-vos a todos umas boas festas, um Feliz Natal e um bom início de ano de 2026. Até à próxima.